Irmãos e irmãs, 15 dias atrás eu dizia que encerrávamos 3 ou 4 domingos que o Evangelho de Marcos foi interrompido e ouvíamos o Evangelho de São João. Na verdade, ainda não tinha encerrado. Hoje é que encerra esse capítulo 6º do Evangelho de São João. Foram 3 partes: a multiplicação dos pães, Jesus saciando a fome da multidão. Até aí, só admiração, só louvor àquele que vem de Deus e que sacia a fome, que distribui, que reparte o alimento. Mas um segundo momento é quando Jesus explica que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão descido do céu e que Ele veio para, sim, alimentar o povo faminto, ensinar-nos a repartir o pão, deixar-nos a lição da caridade, a lição da justiça, tudo isso, mas que Ele ainda oferecia mais, oferecia o pão da vida eterna, o pão que sacia o corpo, a alma e o espírito, o pão que é Ele mesmo, e o pão que é a sua carne, o pão que não é pão, mas que é carne, para a vida do mundo. Aí, claro, as coisas começaram a se complicar. Quem é este que vai dar a sua carne como comida? Quem é este que fala da vida eterna, que promete a vida eterna? E aí vem este desfecho de hoje, o fato de que acabam por dizer a Ele os discípulos e discípulas, muitos discípulos e também discípulas, repito, não os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos estavam ainda quietos, estavam também assustados, mas estavam com receio de reagir. Mas os outros reagiram. Estas palavras são muito duras. Ou estas palavras não, esta palavra, a palavra do Cristo, a palavra de Deus, é dura. Quem consegue escutá-la? E aí Jesus continua explicando que a sua palavra é vida e que sua palavra é cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito, são vida. E diz também que, de fato, nem eles, aqueles discípulos, aquelas discípulas, e nem os 12 apóstolos, ninguém, nem nós, ninguém iria compreender se não fosse pelo Espírito Santo. E ele diz: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Querer entender tudo é impossível. A fé é o que vai além da compreensão. A fé, ela vem por graça de Deus, graça esta pedida, suplicada na oração e na escuta atenta da palavra de Deus. Mas assim mesmo, muitos discípulos e discípulas foram embora. Aí sim, vem o desfecho, Jesus perguntando para os apóstolos: vocês também querem ir? Pode ir. Se alguém quiser ir embora, pode ir. Interessante a convicção de Jesus, a firmeza do seu anúncio
da sua mensagem, da sua verdade, que não muda ao sabor do gosto. E claro, isso é uma lição para todos nós, é uma lição para a igreja, que tem que anunciar e não mudar a mensagem, tem que anunciar, custe o que custar. Sejam as notícias que agradam, vai saciar a fome de todos, vai resolver todos os problemas, isso gostamos. Mas quando fala, tome a cruz, renuncie, siga-me, o último será o primeiro será o último, o humilhado será exaltado, o exaltado será humilhado. São coisas que nem sempre gostamos de ouvir. Porém, o desfecho é a profissão de fé de São Pedro. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Esta profissão de fé, mais uma, já mencionamos a outra profissão de fé de São Pedro, quando diz a pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, o profeta, Jeremias. E São Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Portanto, a grande mensagem para nós hoje é esta, de que na palavra do Cristo, na palavra do apóstolo, nós temos o fundamento da nossa profissão de fé, e uma profissão de fé que é completa. Na primeira leitura, nós vimos a profissão de fé do povo de Israel, do povo que conquistava a terra prometida junto com Josué. Sabemos que quem seguiu, orientou, conduziu, liderou o povo de Israel na saída do Egito, a casa da escravidão, e caminhou durante 40 anos pelo deserto, foi Moisés. Mas Moisés morreu antes de fazer uma outra travessia. Tinha feito sim a travessia maior do Mar Vermelho, mas não chegou a fazer a travessia menor do Rio Jordão para chegarem à terra. Esta travessia quem fez foi Josué. Mas ao atravessar e ao tomarem posse da terra, Josué insta o povo a fazer a profissão de fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos continuar, foi Ele que nos guiou, Ele que nos libertou, Ele que nos conduziu, nós vamos continuar. E vocês? O povo respondeu: nós também. Nós também, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor é o nosso Deus. A profissão de fé em Deus Criador, em Deus Libertador, em Deus que conduz a história, e que um dia mandaria, se já mandara o libertador Moisés para libertar da escravidão do Egito, um dia mandaria o seu ungido, o seu Messias, para a libertação não só de Israel, mas de toda a humanidade, e não só de uma escravidão
circunstancial, mas de todas as escravidões, sobretudo a escravidão do pecado e da morte. Então lá começa a nossa profissão de fé, quando nós dizemos, ao professar a nossa fé, creio em Deus Pai. Só que nós continuamos a profissão de fé da nossa igreja, cremos no Filho de Deus, cremos em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, cremos no Espírito Santo, o Espírito é que dá vida. Minhas palavras são Espírito, são vida, não é só palavra, não é só letra, tem Espírito, é o Espírito Santo. Mas dizemos também, creio na igreja. São Paulo, na segunda leitura, falou da igreja e comparou a nossa fidelidade à igreja àquela fidelidade que se espera de um casal no matrimônio, de um marido, de uma mulher, que sejam fiéis, e da mesma forma que aquele amor matrimonial seja um símbolo do amor de Cristo para com sua igreja e da igreja esposa para com o esposo Cristo. E ele usa de novo a imagem do corpo, que a igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça e nós os membros. Por isso que nós dizemos também, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. E quando professamos a fé na igreja, professamos a fé naquilo que constitui a igreja, naquilo que a igreja oferece, a começar pelos sacramentos. Acreditar que aquela água com a qual somos batizados é uma água que dá vida nova, que nos faz renascer do Espírito. Acreditar que aquelas palavras do ministro, do sacerdote, eu te absolvo dos teus pecados, é a palavra do próprio Deus. E de acreditar que essas palavras duras de Jesus, este pão é o meu corpo para a vida do mundo, que de fato é assim. A dificuldade aqui neste texto é exatamente a profissão de fé na Eucaristia. E por isso que a conclusão é a palavra de Cristo, de Pedro a Cristo: tu tens palavras de vida eterna. Então, a nossa profissão de fé, sem dúvida, que é mais completa e mais exigente do que aquela do povo da antiga aliança, que professou a fé no Deus Criador, no Deus Libertador, no Deus Senhor da história. Nós professamos tudo isso, mas sabemos que a presença privilegiada deste mesmo Pai é a presença do seu Filho, com tudo o que de sua pessoa e de sua palavra decorre. E claro que por isso que quando professamos a fé na igreja, professamos nos sacramentos e professamos também a fé na missão da igreja, de levar a boa notícia, a boa nova, o evangelho a todas as criaturas. E por isso que acreditamos que a missão da igreja tem que ser realizada e é realizada por aqueles e aquelas que se dispõem a partir, que se dispõem a arregaçar as mangas, a calçar as sandálias da missão e a seguir em frente. Como disse Jesus,
pôr a mão no arado e não olhar para trás, ir para frente. E quem vai para frente, o testemunho de quem segue em missão, atrai novos missionários e missionárias. Por isso, queridas irmãs, que agora serão abençoadas para partirem em missão, a vossa partida, a vossa consagração, acabamos de celebrar a Semana da Vida Consagrada. Hoje começamos a Semana do Laicato, de oração pelos leigos e pelas leigas na igreja, que são todos os batizados e batizadas. Portanto, isto que acontece nesse momento não é isolado, está inserido, seja no mês vocacional, que quer nos motivar, que quer fazer arder o nosso coração para sermos anunciadores e testemunhas do Evangelho, e também para reforçar a profissão de fé no Cristo, na igreja, na Eucaristia, nos sacramentos e na missão. Deus abençoe a missão de toda a igreja, Deus abençoe a missão daqueles e daquelas que partem ao encontro de irmãos mais sofredores, como são os nossos irmãos africanos. Amém. Amém.